Olha, aí eu já quero começar entendendo assim, você dá aula há um bom tempo. Por que você resolveu dar aula? Tipo, de onde? Você dava aula antes de vir para concurso público? O que aconteceu que você resolveu dar aula? E como é que você chegou nesse meio? Porque assim, olha, eu fiz concursos para procuradoria 2011, 2012. E você já era professor. Tipo assim, eu já Exatamente. te conhecia. Só que você é jovem pra cacete, assim. Então, como é que você chegou aí, cara? Conta rapidinho, assim, como é que foi essa trajetória. Tentar simplificar aqui a trajetória, mas é bem interessante mesmo, porque mais da metade da minha vida eu já dou aula, né? E o pessoal olha, mas quantos anos você tem? Então, eu tô com 39 anos e comecei a dar aula com 17 anos. Mas assim, quando eu passei, né, no vestibular lá na UFPE, por conta de greve e tudo mais, a gente só começaria ali, eu acredito, em maio. Então, opa, o que é que eu vou fazer? Como é que a gente vai organizar? E aí, logo no dia da pré-matrícula, tinha um grupo de um pré-vestibular para pessoa carente, né, para questões sociais e tudo mais, perguntando, olha, você não tem interesse e tudo. Aí eu disse, poxa, eu sempre tive interesse, assim, da aula, não sabia, mas vislumbrei ali numa boa oportunidade. Queria dar aula de história, sempre gostei muito de história, ou de literatura, que eu também gostava bastante, Eu mas... fiz letras, sabia? Ah, foi? Ah, bacana. E aí só que não tinha vaga disponível. O que é que tem? Então tinha algumas opções. Então tinha para redação, que era uma vez, acho que era uma vez, um final de semana por mês, e também para titularizar a parte de geografia, que como tinha ali estava muito quente, né? Então eu disse, não, beleza, vou assumir. E a partir daí terminou ficando, assumi a coordenação desse projeto depois, fiquei 3 ou 4 anos lecionando geografia também e a parte de redação. E, com, Caramba, inesperada essa daí. e concomitante. Você sobre isso. É. Facts aleatórios, lugares aleatórios. E concomitantemente a isso, quando eu entrei na faculdade, aí eu já estava à frente desse projeto e tudo mais, a gente termina conhecendo outros projetos de extensão, de outros cursos, aí eu tomei conhecimento de um, que aí esse me encantou, e aí é o embrião da minha vontade de me tornar defensor, que era lecionar em estabelecimento prisional. Que aí eu comecei a Caramba. dar aula de português e literatura, lógico, Uhum. com todo o cuidado e tal, em estabelecimento prisional. E aí eu fiquei aí mais ou menos uns 2 anos, e aí foi Isso algo você já estava na faculdade na de Direito. faculdade, isso aos 18, 19 anos, até os 20 anos ali, e ali foi que a mosquinha, digamos assim, da defensoria me alertou, porque eu comecei a me encantar cada vez mais por assistência jurídica e, sobretudo, pela área criminal, né? Então, até é interessante porque assim, você olhou pra defensoria antes de ser modinha, né? Porque assim, Completamente. lá em dois... Não, ó, defensoria é uma carreira jovem, pô. Em 2000 não, não. Hoje todo mundo quer ser defensor, assim, hoje defensor, é uma carreira razoavelmente estruturada, não é tão estruturada quanto MP e tal, tem que correr atrás ainda, mas antes de 2010, ó, eu fazia faculdade no Acre. A Defensoria Pública do Acre, antes de 2010, cara, não tinha nada. Eu acho que eles não tinham nem prédio, eu acho que eles eram tipo salinha no TJ, assim, sabe? No fórum, sabe? A Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, nessa época que eu tomei contato, ela tinha acabado de ter, se não me falha a memória, o primeiro concurso. Pois é. É o primeiro concurso. Então, assim, era algo. Então, eu, na verdade, eu comecei a conversar com defensores ali, mas meio sem saber do que se tratava uma defensoria. Mas eu associava aqueles profissionais que, infelizmente, eu não consigo me lembrar o nome, mas porque eles não participavam diretamente do projeto. Mas eles eram entusiastas, e eu lembro, como se fosse hoje, uma reunião em que eles bateram o pé, mostraram que aquilo ali era importante e conseguiram uma salinha lá para a gente dar aula. Na época, eu lembro, no dia, a primeira vez que eu fui, acho que a sala estava mais lotada, né? Acho que eram 13 alunos, 13 pessoas, e aí todo mundo feliz porque tinha um quadro lá e ventiladores, tinham conseguido ventiladores, porque para usar o ventilador precisava colocar policiais penais, que à época eram agentes penitenciários, na sala e tudo mais. Então, assim, eu comecei a olhar, mas mais do que a presença dos defensores e a participação, é o olhar que eu digo, o olhar de defensoria. Eu até acho que eu conversei e falei isso com Ana em uma outra oportunidade, mas foi quando eu ouvi pela primeira vez uma frase que eu faço sempre questão de reproduzir.
que um dos alunos ou participantes, né, do projeto, ele virou absolutamente emocionado. Imagine só, eu do outro lado, com 19, 20 anos, e ele fez, professor, o que o senhor faz, ou o que você faz, para a gente é muito importante e você não tem a menor ideia, porque quando a gente olha para lá fora, todos querem que a gente fique aqui esquecidos, e eles se Uhum. esquecem que hoje contidos, amanhã contigo. E isso que você faz é mostrar que a gente ainda faz parte do todo. Então aquilo ali me marcou muito e eu sempre trago isso no meu olhar. Às vezes a gente termina esquecendo ou querendo transformar as coisas Sim. em número, e aí é como se um amuletozinho, eu lembro daquela frase, essa frase, e aí eu lembro do qual é o espírito, pelo menos que eu entendo que o defensor, ou que eu como defensor, preciso ter ou gostaria de ter. Então essa Pô, legal. experiência é bem interessante. Nada que te transforma, assim, como tá dentro do sistema penitenciário, né? Porque as pessoas falam, eu falava pro René e ele não acreditava em mim, ele falava, não é possível que você gostava, que você achava bom, porque realmente é transformador. Você tá num local horrível, insalubre, claro que a pessoa não tem um ventilador, mas que o seu trabalho é a coisa mais importante para aquela pessoa naquele momento. Sem você ali, você é a única ligação que ela tem com o mundo exterior, e quando você é defensor, é a única ligação que ela tem com os seus próprios direitos. Exatamente, exatamente. Agora, eu sempre falo, eu consigo entender quem não aguenta muito tempo ou quem tem ojeriza, porque a demanda emocional, a demanda psicológica é muito forte. Eu lembro quando eu passei, né, 2 anos no Acre e passei um período no Conselho Penitenciário. Aquilo ali era uma experiência absolutamente horrível. Quando tinha inspeção, quando a gente ia conversar, terminava o dia, eu voltava para casa, eu não conseguia dormir, porque ali era um momento que as pessoas sentiam a vontade para falar, e falavam, e a gente precisava ouvir, é nossa função, mas eu sempre digo, e olha, eu estou falando de alguém, não que eu tive um treinamento, mas vamos lá, eu acho que eu tinha 26 anos quando eu estava no Conselho Penitenciário, e estava, de certa forma, convivendo com o ambiente prisional desde os meus 18, 19. Então eu já tinha não um preparo, mas alguma experiência nesse campo. Mas ainda assim, aquilo ali ficava reverberando na minha cabeça, eu não conseguia dormir, porque assim, a gente não é treinado para aquilo. Não mesmo. Por quê? Porque é o que eu sempre falo, né? A gente teve advogados gerais da União, a gente teve ministros de Justiça, a gente teve o Supremo Tribunal Federal, lá na DPF 347, reconhecendo o estado de coisas inconstitucional, reconhecendo ou chamando o ministro da Justiça à época de masmorras do novo milênio. Então, assim, de fato, ali é um ambiente catastrófico e absolutamente desumano. Então, ninguém é preparado, e que bom, tomara que ninguém seja preparado para normalizar. Exatamente, a gente tem que ser preparado para refutar e alterar aquilo ali. As pessoas, correto ou erradamente, mas se submetem a um devido processo legal para serem punidas, e beleza, dentro das regras do jogo, mas são tolhidas ou restritas à liberdade de locomoção, ponto. Mas não os seus direitos humanos, não a sua humanidade. É isso que a gente precisa tomar cuidado. Com certeza. Bacana, cara. Bacana, interessante. Interessante. Eu gosto bastante de ter essa visão com vocês, assim, de verdade. Porque a procuradoria é outro ambiente, a gente lida com os mecanismos internos do Estado. Então, assim, procuradoria, em certo sentido, é um trabalho de secretaria, sabe? Você Uhum. tá sempre dentro de um órgão público, assim. Já a defensoria, ela tem um pé no mundo real, vamos dizer, na rua, né? É interessante, realmente é outra visão de funcionamento do sistema, assim. E eu acho muito interessante, Renério, e gosto e fomento isso, porque, e aí eu faço questão, apesar de várias brincadeiras, mas tenho vários colegas, amigos do MP, de procuradoria, minha esposa é procuradora, minha irmã é procuradora da magistratura, porque eu acho importante, e infelizmente a gente termina, isso está rareando, né? Lógico que eu tenho a minha visão, e de certa maneira apaixonada, convicta, mas eu tenho que ouvir o outro. Eu tenho que Claro. entender, até mesmo, e aí eu puxo, brincando, né, a orelha de alguns colegas, defensores, e, a gente bate tanto na importância da dialética, e precisa ser tanto no espectro do processo, como na ratio de vida, né, na lógica de vida, e acho absolutamente importante, só que a dialética, ela pressupõe ouvir o
outro. A gente ouve os nossos assistidos, mas eu tenho que ouvir a visão do procurador, ouvir a visão do MP, ouvir a visão da magistratura, para internalizar. E será que eu não posso fazer um ajuste aqui? Não é largar as minhas convicções. Óbvio que a gente não pode partir de um pressuposto que numa discussão a gente vai abandonar as nossas convicções. Mas é importante a gente fazer essa reflexão e essa autorreflexão, porque se eu me coloco à essa disposição para fazer isso, o outro também vai fazer, então eu tenho mais chance de tocar o outro e a gente conseguir amadurecer a visão, né? Pelo menos eu Meu penso. marido aprovaria isso 100%, porque ele é procurador de Estado também, né? Aham. E aí, antes eu era, que absurdo esses procuradores, que absurdo tudo, que só fica negando remédio pra criancinha, e é um absurdo. E agora eu entendo a importância da carreira, assim. Antes eu era super, nossa, vocês não servem para nada. Aí agora eu entendo, porque assim, questões de, igual o Renan falou, dentro da secretaria, além dos processos judiciais, enfim, de todo o resto, eu entendo a importância enorme da procuradoria, porque sem a procuradoria, as políticas públicas que a gente tanto quer que nossos assistidos tenham, elas não dão andamento. Então, é muito importante que a gente tenha esse diálogo com as outras carreiras. Eu acho que você só tem a ganhar como defensor ou como procurador se você consegue ver o lado do outro e ter esse diálogo. E é bom que a gente percebe cada vez mais um amadurecimento. Então, eu não vou lembrar, assim, em dados estatísticos, mas, assim, tem várias e várias experiências, por exemplo, no campo da saúde. Quantas e quantas soluções foram construídas via política pública, via acordos administrativos, porque se conseguiu levar a demanda da população carente para o Estado, para a administração pública, que normalmente a gente brinca, né, no jargão, não tem coração e tal, tudo mais, mas lógico que é uma brincadeira, um tom jocoso, óbvio que do outro lado tem profissionais absolutamente comprometidos também com a coisa pública, e aí cada um vai, mas dá para ceder aqui, dá para fazer aqui. Então hoje, se a gente pegasse lá 10, 15 anos para trás, a gente tinha no Brasil todo, quase que indistintamente, muitos problemas de leito de UTI. Hoje, já vários e vários estados e cidades capitais já não tem esse problema, pelo menos não como uma chaga social. Por quê? Porque agora você já consegue ter uma sistematização, uma organização, um pré-estabelecimento. Então, até mesmo as demandas sociais para leito de UTI, que outrora era um verdadeiro pandemônio, hoje já não é tão grande assim. Lógico que tem problema. E aí, questão de fornecimento de medicamento, entre outras coisas, a gente consegue evoluir nessas mesas de negociação, com a atuação extrajudicial e contando com a colaboração de todos envolvidos, né? Uma coisa bem interessante que o Chico falou, não sei se você viu, na aula dele de atualização do VND, inclusive, quem não assistiu a aula de atualização do VND, 1 ano e 7 dias, tem no YouTube, Jackson vai colocar o link, e o Pedro tá presente, mas bom, passado o merchan, o Chico falou na aula dele que ele estava participando das discussões do Plano Pena Justa dentro da Procuradoria do Estado de São Paulo. Então, você vê a importância do órgão da Procuradoria dentro desse plano, porque eles estavam discutindo, como que vai ser a câmera do policial, como que a gente vai conseguir colocar isso ou não, e sem esses outros órgãos fazendo parte, não adianta, porque a gente não consegue sozinho, né? Exatamente. Isso é imprescindível. Isso aí é amadurecimento institucional, porque assim, se a gente olha, nossa democracia, em termos históricos, ainda é muito recente, né? Então, assim, e aí a gente vai vendo as instituições democráticas, tanto a defensoria, esse novo desenho, essa nova percepção, até a criação de uma personalidade ou de uma estrutura de concepção mesmo das instituições, as procuradorias. A procuradoria, quantas e quantas vezes a gente acompanhava, se você lembrar, há 20 anos, era muito fácil confundir advocacia de Estado ou de governo e tal. Sim. E tal. Hoje já, cada vez mais, até pelos resultados, pelo amadurecimento, a oxigenação das carreiras, que com novos concursos e tudo mais, isso muda tudo. Então, assim, tá todo mundo meio que formando, uns mais avançados, outros menos, mas esse desenho aí e essa interinstitucionalidade, cada um com as suas particularidades, é muito importante, e é a ideia do ouvir, né? Acho absolutamente imprescindível.